Aí, E aí, bem? tudo bem? Ó, a Gabi falou que já está ansiosa. Nós também estamos, né? E aí, gente, ó, então, para começar aqui, meu nome é Guilherme, né? Sou casado, tenho uma esposa, claro, que eu tenho, senão, né, não estaria casado. Que bom, Ah, né? Não, mas que bom é bom enfatizar. No tempo atual é que é bom enfatizar uma que tem uma só. esposa. É uma esposa só. É. Tenho um filho, o Bento 17, ou quer dizer, o Bento. Tem mais um aí a caminho, graças a Deus. E a convidada mais especial hoje é a Gi, né? Ela vai se apresentar melhor. Conte para nós quem é você, de onde está falando. Claro. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu sou aqui de São Paulo, eu tenho 23 anos. Eu sou discípula de uma comunidade, que é a comunidade Aliança Cristo Libertador. Então, eu faço parte dessa comunidade. Nós temos como principal carisma levar a verdade e a liberdade de Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Então, a gente tem uma missão hoje que atende as fundações casas, que são antigas FEBEMs, e os presídios. E nós somos chamados a ser esse sinal aí no mundo, né? Esse sinal da verdade e da liberdade. Então, eu estou a caminho do casamento. Não estou casada ainda, estou noiva. Vou casar em agosto do ano que vem. Eu acho que é basicamente isso. Ela tem um canal no Tem um YouTube canal no chamado YouTube, eu Fogo, sempre esqueço. Tem um canal no muito bom. YouTube. Super recomendo, gente. Depois, não agora, né? Né? Mas depois da live, vão lá, se inscreve no canal dela. O nome é Fogo. Eu tenho também um canal no YouTube, né? Que eu falo, eu trago bastante, eu foco muito bastante na questão de relacionamento, afetividade, sexualidade e algumas formações dentro da igreja. E hoje eu convidei a Gi para vir falar sobre matrimônio, porque eu já estou casado e ela está noiva, ela está nesse momento de preparação, né, nesse Uhum. preparativo para o casamento, para o grande dia. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né, sobre essa vocação linda, tão especial, tão maravilhosa que Deus nos deixou, né, que Jesus transformou, né, o casamento como sacramento. Sim, E Gi, eu já até começo perguntando para você, o que seria a vocação do matrimônio, né? sim. A vocação do matrimônio, eu tem uma definição que uma vez eu li do Venerável Fulton Sheen, né? Que ele falava dessa relação do matrimônio e ele fazia uma análise olhando para a relação da Trindade, né? Que é um que se entrega para o outro e gera este verbo que se encarna e se habita entre nós, né? E que é o próprio Jesus. E aí ele dizia, né, que o matrimônio ele tem essa mística também, né, de um se entregar para o outro, de a gente um se entregar para o outro e gerar algo que o nosso amor que se encarna entre nós, que são os nossos filhos. Então, da mesma forma que o Pai e o Espírito, um se entregou ao outro, né, o Espírito fecundou em Maria, aí gerou o verbo que habitou entre nós e o matrimônio também, né? Um se entrega para o outro e este amor se encarna e habita no nosso meio. Paulo já dizia, né? O matrimônio é essa relação, né? De Cristo com a igreja. É essa relação de que a gente vê entrega, a gente vê sacrifício, a gente vê testemunho, a gente vê sinal de céu, a gente vê um caminho para o céu, né? Então, o matrimônio para aqueles que são chamados ao matrimônio, né? É um caminho para você ser mais santo, meu irmão. A medida da tua vida, aquele tempero que o Senhor te colocou para você ser mais santo, para que você alcance a santidade. Senão não faria sentido nenhum, né? Não faria sentido nenhum a gente casar se não fosse para isso. Seria para quê, né? Né? E eu acho isso lindo demais, porque quando a gente olha para a Santíssima Trindade, como você falou, uma vez eu fiquei refletindo sobre isso, né? A gente pergunta, quem manda mais ali, Pai, Filho ou Espírito? E quando você vai ver, nenhum dos três. Os três têm a mesma importância, a diferença é que cada um tem o seu papel. E é assim que é dentro do casamento. Não tem quem mande mais, mas tem quem aquele qual cada um é o seu papel. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o esposo é a cabeça da casa. E ontem eu fiz um post falando sobre isso, né? Que você quer ser o cabeça, seja o que Cristo foi para a igreja. Como que Cristo conquistou ser o cabeça da igreja? Aquele que se entregou até a morte de cruz, sangrou. Então, o esposo ele deve sangrar pela esposa, né? Ele deve
Ele deve ser aquele que cuida, que provê, que é o que Cristo faz com a igreja. Cristo providencia tudo. É o Cristo quem cuida, né? Claro que hoje a realidade mudou também. Hoje a esposa também, às vezes, está trabalhando. A esposa também está provendo as coisas dentro de casa. Mas esse é o interessante dentro da Santíssima Trindade, dentro do relacionamento entre Cristo e a igreja e esposo e esposa. Todos, os dois têm a mesma importância. A diferença é que cada um tem o seu papel. Não, e isso é fundamental, Gui, porque quando eu penso, né, e eu até já refleti uma vez sobre isso, estava rezando, qual que é a chave para gerar vida, né, que o verbo ser encarnado entre nós? Cada um está em seu lugar. Maria, ela está no lugar dela e ela sabe que o lugar dela é estar como serva. E aí o Deus está no lugar dele, na vida dele, e nesse momento gera vida, nesse momento gera liberdade, nesse momento a gente vê um sinal ali visível, né, que se faz no nosso meio. Se no matrimônio não existir essa diferenciação de papéis, como você estava falando, esse cada um está no seu lugar, não vai ter liberdade, vai estar sempre algo travando, né? Vai estar sempre algo, intrigas, o matrimônio ele não vai fluir, muitas coisas, e a gente pode ver no mundo de hoje, né? Muitas coisas travando. Por quê? O homem e a mulher estão confundindo o lugar onde eles devem estar, né? Eles ficam brigando. Ah, porque eu quero estar nesse lugar. Ah, porque eu quero estar nesse. Engraçado, porque a gente está na mesma sintonia, porque você estava falando nisso e o irmão nosso da comunidade hoje, o Rodrigo, ele postou um texto exatamente disso que você estava falando, né? De a importância do homem ser o chefe da família, né? Ser essa cabeça. E aí eu estava compartilhando com ele, porque eu sou formada em relações públicas, né? E eu tive uma aula na faculdade sobre cerimônia e etiqueta. E aí nessa aula a gente aprende que, tipo, na mesa, senta as pessoas na mesa de um evento em seu devido lugar. Então, assim, a pessoa mais importante vai estar no lugar mais importante. As outras que são mais importantes, a mais importante é da direita e o outro é da esquerda. E assim, seguidos, né? E aí ele dizia, né, que o homem, até na mesa da refeição, precisa sentar no lugar que é dele. Assim, e não, só porque é o meu lugar, que eu gosto aqui. Não, porque é o homem que conduz a oração na hora da refeição. Porque é o homem que vai conduzir a família dele. O homem que vai conduzir os filhos para rezar, conduzir a esposa para rezar. Porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser cabeça. Ele foi chamado para estar ali liderando, né? Assumir o teu lugar na mesa. Assim como Cristo assumiu o lugar dele na Santa Ceia. E nessa ceia ali, ele entregou o teu corpo. Então, a mesma coisa é o homem. Se fica aquela discussão, né? O homem e a mulher discutindo eu quero esse lugar, não, eu quero esse lugar, trava. E não deixa fluir. Não deixa acontecer aquilo que nós nascemos para ser, né? Justamente, essa briga de poderes. Eu recebo muitas partilhas de muitos casais que eles falam que no começo do casamento tem muito atrito porque eles não entendem que cada um tem o seu papel e eles ficam medindo força, sabe aquela corda que cada um vê com mais força? E eles não entendem. Tudo bem, às vezes a mulher ela quer ter os mesmos direitos que os homens, mas tranquilo, você pode, mas seria melhor se você falasse assim, deixa eu fazer o meu papel. Porque, por exemplo, hoje uma coisa que me preocupa muito, aí eu queria saber se te preocupa também, por exemplo, eu sei que a realidade de muitos casais mudaram. Por exemplo, até no meu casamento, por exemplo, a Camila também trabalha, eu trabalho, e às vezes o Bento tem que ficar com a avó, o Bento ficar na escolinha. Mas o que acontece? Muitas mulheres estão priorizando a sua carreira e deixando essa questão de ser mãe em último lugar, né? E aí fala assim, mas e se eu não conseguir dar o que o meu filho merece? Sabe, começa a colocar tanta coisa na frente e vai deixando a questão de ter filho em último lugar. E ela não entendeu que dentro do casamento, o papel fundamental dela é de ser mãe, né? Ela tem que ser mãe, né? Mas o esposo não ganha bem. Desculpa até o que eu vou falar aqui agora, mas esposo, puxa pro peito, se vira, irmão. Se vira, vai trabalhar, entende? Tá faltando um pouco disso. Dá seus pulos, né? Dá seus pulos. Então tem faltado um pouco disso, sabe? Então, assim, olha como os papéis estão invertendo demais. Não estou falando aqui que não tem problema nenhum o esposo que fica dentro de casa e a mulher vai trabalhar. Não tem problema. Desde que isso não atrapalhe nas questões. Mas olha como as coisas estão mudando completamente. Eu conheço muitos casais que o esposo fica dentro de casa
e a mulher está indo trabalhar e eles não conseguem ter filho. Né? Então, assim, o filho sempre vai ficando em último lugar. E quando você vai casar, né, ou você deve estar fazendo curso de noivo, a primeira pergunta que o padre faz é: e aí, vocês estão abertos à vida? É a primeira coisa que você ouve, né? Então, assim, não tem preconceito nenhum hoje. O papo nem era esse, né? Mas acabou entrando. Não tem preconceito nenhum da mulher estar no mercado de trabalho hoje, desde que ela não deixe como última prioridade a questão de ser mãe, que é o principal papel dela dentro de um casamento, né? Uma vez eu vi um post no Instagram mesmo, que dizia que as mulheres, às vezes, que falam que ficam em casa, estão presas dentro de sua casa. E aí a resposta era, na verdade, não é que elas estão presas em casa, são mulheres que estão no ninho, cuidando dos seus filhos. E é claro que, assim, não são todas as mulheres no Brasil, ainda mais no Brasil, né, que podem ficar em casa, porque a gente sabe que não é a condição financeira não é de todo mundo, não é das melhores, né? Então, claro que muitas mulheres precisam sair, sim, para trabalhar, para ajudar na renda, para conseguir comportar a renda. E isso não quer dizer que a mulher vai ser menos mãe, menos presente por conta disso. A não ser que ela escolha, né? Como se diz, a não ser que ela escolha ser ausente. Porque assim, minha mãe, ela trabalhou a vida toda, mas ela ligava, tipo, o dia inteiro, tipo, e Né? aí, faz a lição? E aí, não sei o quê. E de fato, porque quando eu era criança, precisava. Ainda que ela ficou bastante tempo comigo, ela ficou até eu ter 4 anos de idade, depois ela foi trabalhar meio período, ficava comigo ainda, e depois de fato ela precisou, por conta, precisava pagar as contas, né? Mas acho que de fato é isso, né? Uma mãe, uma mulher dentro do ninho, ela tem um valor imenso. E aí a gente, muitas vezes, a gente fica, mas eu vou ficar em casa, eu vou gastar meu tempo em casa, cansa muito. Mas no serviço, muitas vezes, a gente fica enfiando projeto atrás de projeto, fica fazendo hora extra, deixa a chefe ficar mandando na gente falando do jeito que a gente quiser e a gente fica com a boca fechada. Aguenta tanta coisa lá fora e dentro da nossa casa a gente não aguenta nada. A gente não Sim, aguenta trocar uma fralda, que já tá cansado. E lá no serviço a gente aguenta clientes de cara virada, a gente aguenta não sei o quê. E a mulher, ela tá formando, né, dentro da casa dela, mais do que números, mais do que dinheiro, mais do que capital que ela formaria numa empresa. Ela tá formando pro futuro. Ela tá formando a única herança que a gente vai ter daqui para frente, que vão ser nossos filhos. Porque eu até brinco, né? Eu falo assim, eu vou deixar minha empresa mais rica, só mais rica, só mais rica, só mais rica. Eu vou ficar me matando lá e deixando só ela rica, sendo que meus filhos não estão de que jeito? Daí eu vou olhar lá na frente e falar assim, tá, e o que eu deixei? O dono da empresa mais rico. Meus filhos mais pobres né? em todos os sentidos, né? Quando se trata de filho, eu até me emociono, porque eu sempre falo que quando o Bento for mais velho, eu quero que um dia alguém pergunte para o Bento e fale assim, qual é a sua referência? Eu sempre falo, eu gosto. Se não ouvir também, não tem problema, mas eu gostaria de ouvir da boca do Bento falar assim, o meu pai e minha mãe. Né? Eles são a minha referência. Eles me apresentaram Deus, eles me apresentaram o que é o amor, o que é o respeito, o que é a educação. Ou seja, o Bento é a herança que eu vou deixar para o mundo. Na verdade, é a herança que eu vou deixar para Deus. Porque o Bento é propriedade absoluta de Deus. Eu sou pai do Bento, mas o pai do Bento é Deus, né? Então, assim, eu só ganhei emprestado o menininho para cuidar dele, para depois ele ajudar também nessa evangelização e ajudar nessa santificação do mundo, né? Uhum. Então, essa é a verdadeira herança que eu quero deixar, né? O sangue do meu sangue. Tipo assim, não, o meu filho faz a diferença. Mas por quê? Porque tem dedo meu ali. Então, isso que eu quero fazer, né? Então, isso que é... E é isso que a igreja espera de nós. Que Deus espera de nós, né? Colocou Adão e Eva no mundo e fala assim, frutifiquem, né? Frutifiquem, vão dar filhos, vão deixar filhos para esse mundo aí. E é isso que a igreja espera de nós. Que sejamos uma só carne, mas que o fruto dessa carne seja os nossos filhos. E aí, quando a gente para pensar nesse negócio de herança, porque assim, quando a gente fala, o que a gente pode dar de bom para nosso filho? Eu imagino que quando a gente vai ter um filho, a gente quer dar de tudo melhor para ele. Porque, gente, eu quero ter um filho, eu quero dar para ele o melhor que eu posso dar nesse mundo. Mas nada dessa terra que a gente pode dar para o nosso filho será o suficiente, porque tudo que tem aqui vai acabar. Então, assim, tá bom, vou me matar de trabalhar para pagar a melhor escola. Vai acabar. E se ele não estudar, não vai adiantar nada. Pode ter pagado a melhor escola, mas não vai adiantar nada.
vou me matar para fazer intercâmbio pro meu filho, para levar ele para Disney todo ano, para não sei o quê. Porque tem muito isso também, né? As pessoas, as mães, muitas vezes, não querem sair do emprego. Elas falam, mas por que você não quer sair do emprego? Você vai passar necessidade? Vai faltar o pão na tua casa? Ah, não, porque eu não vou conseguir pagar a melhor escolinha, não vou conseguir pagar a escola bilíngue para ele. Mas seu filho precisa da escola bilíngue ou seria melhor uma mãe em casa? Tipo, o que é mais essencial para você? A escola bilíngue do teu filho? Que assim, é tão essencial assim, porque tudo isso vai passar. E a única coisa que não vai passar é a eternidade. Então, se a gente educa nosso filho para a eternidade, aí vai gerar essa ingratidão. Porque ele vai olhar pra gente e falar assim: o meu pai deu algo para mim que não vai passar. Passou a minha escola, passou os meus amigos, passou o inglês que eu aprendi, passou as viagens para Disney, passou tudo isso. Mas meu pai e minha mãe deram algo para mim que isso jamais vai passar. E isso é eternidade. É isso que é o grande tesouro de educar os filhos para a eternidade. Então, essa questão, muitas vezes, tipo, a mulher não quer ficar em casa porque não pode. Tá, mas não pode o quê? Não pode, vai faltar arroz e feijão? Ou vai faltar a viagem para Disney todo ano? Tipo, porque se o essencial é mais a viagem para Disney do que a eternidade, de fato a gente vai criar filhos que vão querer também buscar sempre a viagem para Disney e não a eternidade. E aí vão ser filhos que vão fazer a mesma coisa que a gente, tipo, nunca vão parar esse ciclo, Mas é vai um ser sempre ciclo, né? fazendo outra coisa. Justamente. E aí eu queria até aproveitar e perguntar para você como é que você se encontrou na tua vocação, né? Como que você decidiu que você quer ser mãe, que você quer casar, que você... Sabe que eu namoro há 3 anos e meio, né? E durante esse tempo de namoro eu tive crise da minha vocação 2 vezes, que eu pensava que eu era celibatária. Eu falo Ele isso teve para as paciência, pessoas, assim, meu Deus. eu falo para as pessoas falam, nossa, Giovana, como Santo, você é santo, santo. besta. Vai pro céu, vai pro céu. Não, e eu surtava o Gleison, meu namorado, ele tá até aqui, eu surtava ele, falava, não sei mais, não tenho certeza. Ai, não quero, não sei. Mas foi muito bom, né? Porque eu consegui, de fato, discernir minha vocação de maneira muito verdadeira. Porque o porquê muitas vezes eu tive dificuldade na minha vocação no matrimônio? Primeiro, eu não queria ser mãe de jeito nenhum. Chegou um momento na minha vida que eu não queria ser mãe. Eu não conseguia me imaginar sendo mãe. E aí foi um momento de cura, assim, né? Porque eu só via coisa ruim da maternidade. Eu só falava, eu não vou conseguir dormir à noite, porque eu vou perder tempo, porque eu não vou pra missão, porque eu só vou ficar em casa cuidando dos meus filhos. E eu não conseguia ver nada bom nisso. Tipo, não conseguia ver. Meus filhos, vai ter tudo isso. Eu não vou dormir à noite, eu não vou para muitas missões fora, mas vou ter a missão em casa com os meus filhos. Isso tudo vai ter de verdade, mas eu não conseguia olhar as coisas boas também, né? Que é uma vida confiada em mim. A extensão do meu amor com meu marido, eu não conseguia olhar para isso. E aí, eu lembro uma vez que o meu orientador espiritual falou assim pra mim, Giovana, se você não quer ter filho, se você não tá disposta a ter filho, duas coisas. Vamos rever tua vocação direito. E segundo, vamos curar isso aí. Porque tem alguma coisa estranha. Porque ainda que você seja celibatária, você tem que desejar ter filhos. E aí depois eu comecei a analisar e eu vi que tinha muito egoísmo no meu coração, né? Então eu quis fugir do matrimônio por conta de egoísmo. Porque eu não queria me Nossa. dar pro outro. Porque assim, vou falar para vocês aqui, né? E aí o Gleice está aqui de testemunha. É muito mais difícil caminhar com o Gleice do que caminhar sozinha. Porque eu tenho que, muitas vezes, tipo, eu não caminho, eu não decido por mim mesma mais. Então, assim, amor, a gente se eu quisesse mudar agora pra, sei lá, pra Bahia, eu não ia pegar minha mala e ir. Porque se fosse solteira, eu pegava minha mala e ia. Não, tô casada com ele. Falei assim, ó, tô querendo ir pra Bahia, o que você acha? Ah, amor, não quero ir pra Bahia, jamais Bahia. Não, mas eu quero ir pra Bahia. Não, mas eu não quero ir pra Bahia. Então, isso, muitas vezes, o meu egoísmo não deixava eu escolher o matrimônio em si, né? Eu não queria. E aí, uma vez, eu lembro que o meu orientador falou assim, Giovana, se você escolher o celibato, você escolheu o celibato, pode ser que você saia bem, né? Pode ser que, mas eu acho que você não nasceu para isso. Porque o celibato vai ser você dar corda para você própria se enforcar. E você precisa do matrimônio porque vai ser a medida certa para você alcançar a santidade. É ter uma pessoa do teu lado sempre te puxando, a pessoa sempre do teu lado para, tipo, ser o teu equilíbrio e falar, vamos junto. E assim, aí quando eu olhei para isso e fiz esse discernimento, eu comecei a olhar na minha história e ver que eu sempre trouxe, na verdade, sinais de matrimônio na minha vida, só estava cheio do pecado e cheio de ferida. E por isso que eu não conseguia discernir tão bem, né? Porque estava cheio de egoísmo, estava cheio de medo da maternidade, até eu conseguir ser curada disso e conseguir dar o sim para tudo isso, né? E aí foi quando eu comecei a dar
passos no meu namoro para chegar no casamento. Foi de tempos difíceis, assim, não vou falar que durou muito tempo, durou, sei lá, uns 3 meses cada período, assim, né? Porque foi um cada ano, então com tudo durou 6 meses, aí que eu tava meio em crise. Mas depois que passou por isso, assim, é isso, eu nasci para casar. Se eu não tiver o Gleison na minha vida, se eu não tiver um Gleison na minha vida, eu vou pro inferno. É melhor eu ir pro céu com alguém do que ir pro inferno. Eu prefiro, porque eu preciso aprender a me submeter, eu preciso aprender a submeter minha vontade, e só o matrimônio vai fazer isso na minha vida. Então, essa é a minha vocação. Aí fechei, meu coração tava muito em paz. Não ver um anjo me contar, acho que as pessoas muitas vezes esperam isso, né? Um anjo aparecer no quarto e tal. E eu lembro que eu falava pro meu orientador, falava, nossa, mas Deus não me fala. Deus, ele não me fala o que ele quer de mim. Porque ele falou, Giovana, se você está esperando Deus falar, tipo, claro, aparecer no céu escrito, ou aparecer um anjo no teu quarto, isso não vai acontecer, porque isso é uma escolha de liberdade sua e é uma escolha muito, muitas vezes até racional. E aí foi muito legal. Eu tô vendo que as meninas aqui estão falando, estão em dúvida da sua vocação. Vou te passar um exercício que o orientador fez pra mim, que assim, foi tiro e queda. Ó, fica esperto aí, galera. Fica esperto. Se você tiver um orientador, já faz com ele. Ele sentou comigo e falou assim, anota no caderno tudo aquilo que você te realiza, assim. Tipo, tudo aquilo que te faz feliz. Eu falei assim, mas é tudo, Giovana. Desde o hambúrguer que você come até ir pra missão. Tudo. Tudo aquilo que você faz que te deixa muito alegre. E aí ele falou, sabe por que eu te pergunto isso? Te falo isso, Gi? Porque eu amo ir pra missão, né? E ele falava pra mim, eu amo pra missão, eu amo... hoje ele é um missionário de vida, né? Ele vai pra missão no Brasil todo e tal. Ele falou assim, mas da hora que eu volto pra minha casa, como é bom eu voltar pra minha casa e encontrar minha filha e minha esposa. E na hora que ele falou isso, eu fiquei tipo... E aí eu fiz esse exercício. E aí quando eu fiz esse exercício, eu entreguei pra ele, tinham várias coisas lá, e ele falou assim, olha, Gi, isso você pode fazer sozinha, isso você pode fazer sozinha, isso você pode fazer sozinha dele. Aqui, ó. Isso aqui você não pode fazer sozinha, isso aqui você não pode fazer sozinha, isso aqui você não pode fazer sozinha. Parece que eu sou vocação ao matrimônio. E aí fechou. E aí a gente sempre fala aqui da comunidade, né? Quando o nosso coração tá em paz diante de uma decisão, quer dizer que aquilo é vontade de Deus. Meu coração ficou em paz. Eu olhei de fato e falei assim, eu não consigo ser santa sem o Gleison. Ele é a pessoa que vai me ajudar a ser santa. Vamos casar e é isso. Eu também tive muita dúvida vocacional, né? Eu fui noivo de né? Por um tempo, larguei da minha noiva porque eu não sabia o que eu queria. Eu lembro que eu fui para um retiro de silêncio. E aí eu fui para esse retiro e a única certeza que eu saí desse retiro é que eu tinha dúvida. Eu fiquei muito bravo. Porque eu falei com o padre no último dia, porque a gente não podia conversar, era silêncio total mesmo. E que retiro que você fez? Hã? Que retiro que foi? Em Curitiba. Eu não lembro o nome, eu tenho que ver certinho, depois eu até passo a história aqui pra galera. Tipo assim, e eu falo com mão, falo com gestos, se eu não falo, eu fico louco. Eu não sei como que eu passei aqueles 3 dias em silêncio. E no último dia eu podia falar com o padre, eu falei assim, eu tô muito bravo. Por quê? Porque eu tô saindo com dúvidas. Eu falei assim, Guilherme, mas que bom. Eu falei, aonde isso é bom? Eu falei, o bom é que você aceitou que você tem dúvida. Ou seja, você está saindo com uma resposta que você tem dúvida. E aquele dia eu vi que quando eu aceito a dúvida na minha vida, isso já é um primeiro passo e isso é muito bom. Porque ele falou assim, Guilherme, agora você vai se permitir se questionar, se autoconhecer. Porque muitas vezes a crise vocacional é porque a gente não olha para nós, a gente não se conhece. Então, fora as dicas que a gente deu, a dica que eu quero dar também é autoconhecimento. É você se questionar. Quando a gente se questiona muito pouco, sabe, a gente não chega a lugar nenhum. Então, aí eu comecei a me questionar o que o Guilherme gosta de fazer, o que o Guilherme não gosta, o que o Guilherme não suporta, o que o Guilherme quer da vida dele. Então, você começa a se questionar e você começa a entender um pouquinho do que você quer. Eu lembro numa missa, por exemplo, eu ficava louco. Eu ouvia o padre fazendo alguma coisa, eu falava, se eu for padre, eu não vou fazer isso aí, não. Isso aí eu vou fazer. Eu também fazia. Aí, daqui a pouco, na mesma missa, eu via o pai levando o filho no ofertório. Eu falei, nossa, quando eu for pai, eu quero levar meu filho no ofertório também. Cara, eu era padre e pai, umas 500 vezes dentro da missa. Eu ficava doido. Mas o legal que foi justamente isso. E outra coisa muito forte também o caminho se faz caminhando. É no meio do caminho que também você se descobre.
Aí, quando eu conheci a Camila, eu rezei muito, né? Nossa Senhora me ajudou muito. É, eu conheci a Camila num retiro mariano. E aí a gente virou muito amigo mesmo, sabe? Virou muito amigo. E aí a gente começou a gostar um do outro. E eu lembro até hoje que a Camila, ela fez confessar com o padre, né? Falando assim, eu tô gostando dele. A gente não tinha falado ainda um pro outro isso, né? Mas ele não sabe se quer ser padre ou não. Eu não sei se eu tô pecando, né? Aí o padre falou assim pra ela, mas vai que você é a resposta da dúvida dele. E tanto que hoje a gente tá casado junto. E quando a gente começou a namorar, como a gente já era amigo, eu deixei bem claro, você sabe que eu tenho dúvida vocacional. Ela falou, eu sei, vamos entrar nessa loucura aí. E no meio do caminho que a gente foi namorando, que a gente foi rezando, foi muito legal que eu também fui me encontrando, né? Então, eu me encontrei junto com a Camila, né? A Camila, ela me ajudou a me encontrar. E foi muito legal isso, você falar, né? Eu me vejo fazendo isso aqui, eu não me vejo fazendo sozinho. Isso aqui eu me vejo fazendo com alguém. E hoje, como pai, eu posso dizer que eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa tão realizada no mundo sendo pai, né? Mas casamento também é difícil, é muito difícil mesmo. Principalmente no início, porque são culturas diferentes, são mundos diferentes, porque assim, tudo bem, você pode namorar 200 anos com uma pessoa, mas na hora que você casar com aquela pessoa, onde você não pode mais ir embora, caso algum problema desse, você tem que ficar ali com ela, nossa, é aí que o negócio pega fogo, entende? Então é complicado. Em casamento também, eu não cheguei a assistir o vídeo, mas eu vou assistir, que você soltou um vídeo hoje no YouTube falando, né? Vou casar para fazer sexo. Sabe de nada inocente. O Bento, de verdade, o Bento, quando ele chegou, nos primeiros 5 meses, eu não sabia o que era carinho, eu não sabia o que era sexo. Por quê? Porque a mulher, ela foca inteiramente no bebê, né? E isso não é maldade da Camila. Então, por exemplo, eu não recebi carinho da Camila, eu não recebi atenção da Camila, eu não recebi nada dela, nada, nada. Era só eu dando carinho para a Camila e para o Bento, acudindo a Camila e o Bento a todo momento, só que eu não recebia nada. Eu passei por 5 meses um momento muito grande de solidão. E o meu diretor espiritual ele já tinha me alertado disso. E eu falei, vou me preparar psicologicamente, vou levar numa boa. Rapaz, não levei não. Tipo assim, com a Camila foi numa boa, porque eu a respeitei muito. Mas interior, em mim, foi muito difícil. Então, assim, é a hora que eu falei, caraca, eu passei 5 meses numa solidão, onde a grama do vizinho ficou mais verde, onde as tentações começaram a aparecer. E aí, depois de 5 meses que eu e a Camila, a gente voltou a ter esse contato mais de carinho, que foi quando a necessidade da criança não passa, nunca passa, mas deu uma aliviada, eu comentei com ela isso. Ela falou assim, você é louco, por que você não falou essas coisas pra mim? Eu falei assim, justamente porque eu conheço, que se eu te contasse, você ia se cobrar muito e você ia tentar se desdobrar, e aí você ia ficar doente. Então, foi nesses 5 meses, Gi, que eu vi um pouco, claro que não cheguei nem perto que Jesus passou na cruz, mas eu vi um pouco como Jesus passou, sabe? Aquele que se sacrifica, morre na cruz, mas muitos nem voltam para agradecer, nem para falar com você. Foi isso que eu senti no meu casamento. E é tão ruim que às vezes eu ficava bravo com o Bento, porque era ele que estava roubando a Camila de mim, né? Então foi nesses 5 meses que eu descobri o quanto eu amava a Camila mesmo, por eu aceitar tudo isso. E muitos casamentos acabam justamente nesse momento que a criança chega. Porque é difícil, não é por querer, mas a mãe, é natural dela, ela vai dar atenção. A Camila ia fazer comida pensando no Bento, ia tomar banho pensando no Bento, ia fazer as necessidades especiais dela pensando no Bento, né? Então, isso hoje, quando a gente vê isso acontecendo, é até bonito de falar, mas não é bonito de se viver. Foi muito difícil, né? Foi um momento muito Bom que agora vocês já sabem disso, vai vir outro filho aí, não precisa demorar 5 meses de novo, pode ser mais rápido. Né? Já estão treinados, assim, tipo... Já estamos treinados. Então, isso e ainda, viu, Moura? Ainda eu existo. Justamente. Então, assim, e as pessoas têm que entender que no casamento é isso, é essa parceria. Então, eu vivi num momento onde eu era o suporte deles, mas o meu suporte era Cristo. Porque não era porque ela não tinha condições de dar atenção para mim. Porque o Bento, ele no comecinho, ele deu muito trabalho, né? A gente dormia muito pouco mesmo.
Mas hoje o Bento é um moleque que não para, né? Ligado no 220, brinca demais, não dá muito trabalho. Então, isso é justamente você ser Cristo para tua esposa, né? Porque o matrimônio é justamente isso. Quando você casa com alguém, é você casando com o próprio Cristo. A minha esposa é o Cristo e eu também sou o Cristo da minha esposa, né? Uhum, Então eu tenho que me entregar por ela e até sangrar por ela se necessário for, que aí sim eu posso falar, eu sou o cabeça da casa, né? uhum, sim. Isso É, é tamanho. enquanto o marido não quiser dar a vida, né? Não tem como, de fato. E o que é da vida, né? Dar a vida, filho, é todo dia, né? Todo dia é uma labuta diferente, em tudo, né? Em tudo. É, dar a vida. Eu fico até zoando com o Gleice de vez em quando. Eu falo assim, vai lá buscar água pra mim. E ele fala, não, não busca não. Eu falo assim, vai, você não quer dar a vida? Vai buscar um copo d'água. Ele fala, sua folgada. Não vem com essa pra cima de mim, não. E casamento é justamente muito isso, é muita paciência, é muito diálogo, sabe? É difícil você renunciar a alguma coisa, você deixar. A gente tem que deixar muita coisa passar, gente. Muita coisa que a Camila faz, que eu deixo passar, às vezes eu faço, eu tenho certeza que a Camila deixa passar também. Porque se você for implicar com todas as coisas, cara, você vive no pé de guerra dentro de casa. Então você tem que relevar muitas coisas dentro do casamento. Uhum. Um dia eu andava muito de circular na época, né? Antes, no começo que eu tava namorando a Camila. E aí eu noivei com ela e eu encontrei uma senhora. E eu todo felizão conversando com ela, tudo falei, nossa, eu vou casar esse ano, né? Todo felizão com ela. E ela falou, verdade, meu filho é. Eu falei, então, né? Eu já sou viúva, fui 54 anos casada, já faz 9 anos que eu tô viúva. Eu falei, nossa, Uhum. né? O que você fez para o casamento durar tanto tempo assim? Falei, sabe o que eu fiz? Eu perdoei o meu esposo todos os dias. E eu não estou falando de perdoar de coisas grandes. Não, eu perdoava as coisas pequenas todos os dias, né? Aí ela falou assim, tem um problema hoje, meu filho, que as pessoas não consertam as coisas quando elas quebram. Elas substituem. E casamento, você não tem que substituir, você tem que consertar. Quando alguma coisa estiver quebrado no teu casamento, conserte. Porque se você não consertar, ele vai acabar. E aquilo eu levei assim para mim até hoje. Eu levo isso no meu casamento até hoje. Falei assim, cara, e é verdade. A geração de hoje substitui muito as pessoas, sabe? Amam as coisas e usam as pessoas, ao invés de usar as coisas e amar as pessoas, sabe? Então tá muito inverso hoje. Uhum. Então, o casamento é justamente isso, essa entrega total para o outro, sabe? É você se preocupar em fazer o outro feliz. Sim. É, isso se dá muito pela conversa, né? É, o que seria de casamento sem a conversa, né? Tipo, como você faz para consertar as coisas? Você não vai colocar super bonder no casamento. Você vai conversar. A conversa é esse super bonder do matrimônio, né? Que quando alguma coisa quebrou, você não vai jogar fora. Tipo, você vai sentar e vai conversar. Vai conversar com a pessoa. Olha, não gostei disso. Até como o exemplo que o Guilherme deu mesmo. Tipo, poxa, passaram esses 5 meses, senti só falta, senti que faltou um pouco, tal. E de tudo, né? O Gleice sempre falou, né? Nesses 3 anos que a gente namora, a gente conversa de tudo, assim. E às vezes a gente não consegue conversar na hora, às vezes tá muito nervoso, né? Tipo, tá naquele calor da emoção, se conversar grita, não consegue falar baixo. Mas passou um dia, a gente chega e fala: olha, eu não gostei que você falou isso, não gostei que fez isso, daquele jeito, não gostei. Porque senão vai viver para sempre como, né? É para sempre, não vai acabar, vai ser assim, vão ter que aprender a conviver. E vai ter que aprender a perder também, né? Aprender a ceder. É briga besta, assim, que o casal tem, né? Tipo, que o marido deixa a tampa do vaso sanitário pra cima e a esposa quer que fica pra baixo. Aí briga, toda vez que eu não banheiro briga. Ah, porque ela baixa a tampa. Aí o esposo fala, mas é porque você também não sobe a tampa. Então, assim, vai ter que aprender a ceder um pro outro, né? Em coisas simples, em coisas do dia a dia. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque não vai ser mais minha vontade. Eu não vou ter mais um quarto só pra mim. Uma coisa que eu aprendi também na vivência, assim, é que não existe receita de bolo no casamento. Por exemplo, o que dá certo para um casal não dá certo para o outro. Por Uhum. exemplo, um dia me falaram assim, Guilherme, nunca vá dormir brigado com a tua esposa. Não dá certo, não sei o quê. Não deu certo comigo isso.
Para mim isso não funciona, mas não é que eu vou dormir brigado com ela, eu vou dormir em silêncio, é diferente. Eu chego para a Camila e falo assim, ó, não estou preparado para ter essa conversa agora. Teve um Uhum. dia que eu fiquei tão puto, mas tão bravo, que eu falei, não estou preparado para conversar com você agora, porque se eu conversar, eu vou falar coisas que te machucam, e muito. Isso é ótimo. É a pessoa, E tipo, aí, saber lidar consigo mesma, com as suas emoções. né? E aí, o que que eu fiz? Ela falou, tá bom. Isso é tão rotineiro dentro de casa, rotineiro assim, de ser normal, que teve um dia que a gente brigou, ela falou assim, ela veio, me deu um beijo e falou assim, eu sei que você não quer conversar agora, vou dormir. E a gente dormiu. No outro dia, depois do almoço, eu virei para ela e falei assim, estou preparado para conversar, vamos conversar? Vamos. Então, eu passou um dia, eu deixei a raiva passar, eu deixei tudo aquilo que estava de me passar, para, enfim, eu estar preparado para conversar com ela e a gente resolver como dois adultos. E a gente resolveu. Eu não machuquei ela mais, nem ela me machucou mais. Está resolvido. Agora, quer dizer que vai funcionar para o teu casamento, para quem está vendo aqui? Não, às vezes, se você não resolver na hora, para você não tá bom. Mas você tem que entender o seguinte, você se controla. Se você se controlar e saber que não vai machucar o outro, beleza. Agora, se você sabe que você vai soltar palavras que vai só piorar a situação, fique em silêncio, deixa a raiva passar, conversa no outro dia. Mas não vá dormir assim com aquela cara virada de falar com o teu bem. Não, só pede silêncio. Fala, ó, dá um espacinho para mim, que hoje eu não consigo conversar. Então, para mim, para Camila, dá muito certo isso hoje. Né? Eu não sei se um outro relacionamento vai dar certo. Então, essa experiência, essa vivência que você vai ter dentro do casamento. Né? Uhum. É, cada casal vai descobrir, né, o que dá certo na vida deles, né? Tipo, claro que não vai dar certo a mesma coisa para todo mundo, porque nós somos diferentes, né? Vai dar certo Sim. para aquele casal. E eu sempre falo, a minha maior confiança, eu tinha muita dificuldade também de pensar que o casamento é eterno, assim, porque eu ficava, gente, não é possível. Vai ter uma hora que eu vou enjoar da pessoa. Vai ter uma hora que eu vou enjoar da cara dela. Eu não vou ter mais assunto para conversar com a pessoa. Conversar sobre o quê? Quando eu era mais nova, né? Quando eu era bem adolescente, assim, eu ficava, tipo, tinha pânico em pensar que casamento é para sempre. Só que daí chegou um momento na minha vida que eu falei assim: só existe uma maneira do meu casamento durar e ser para sempre. E essa maneira é eu construir ele sobre Jesus Cristo. Porque se eu construir sobre qualquer coisa daqui, qualquer coisa aqui acaba. E aí foi até engraçado o dia que Deus me inspirou e falou comigo sobre isso, né? Que me converteu, porque eu tava com o Gleice no carro e eu virei pra ele e falei assim: eu não tenho que te amar. Eu descobri, eu não tenho que te amar, eu não tenho que te amar. Aí ele falou, tipo, você tá louca? O que você tá falando? Ele falou assim: eu tenho que amar muito Jesus, porque se eu amar muito Jesus, esse amor nunca vai acabar. E se esse amor nunca vai acabar, eu vou continuar amando você porque eu amo muito ele. E para sempre existirá isso. Então, quando tiver acabando as forças do casamento, quando tiver acabando as brigas, acabando tudo isso aí, tá aquela zona, né? É filho chegando, é conta para pagar, não tem dinheiro para pagar a conta. A nossa maior certeza, a nossa maior segurança é o quê? O meu matrimônio está consolidado numa coisa que jamais passa. Então eu consigo. Eu consigo ir adiante, né? Eu consigo passar por isso. O dia que eu entendi isso, eu perdi muito medo de casar. Muito, sim. Porque eu falei assim, tá, eu quero Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Eu quero ser santo. Então, sempre quando estiver se esgotando, que bom. Porque quando estiver se esgotando, eu vou precisar que ele me encha. Então, o meu casamento não vai estar cheio de mim. O que acontece no casamento hoje em dia? Tá cheio de si mesmo. Tá cheio de mim, dos meus direitos, do que eu tenho que fazer, da minha vontade. Tá cheio de mim. Então, quando se esgotar as minhas forças, as forças do Gleitson, aí eu vou entender que só existe alguém que pode nos alimentar e nos preencher de novo. E esse é Deus. E aí, constrói de novo. Então, que bom que chegou os momentos, que tem momentos no nosso casamento que esgota tudo, que esgota nossas forças, que esgota uma saída. Tipo, aquele momento que você fala, não sei mais o que fazer com isso. Acho que daqui, ou é separação ou já era. E aí vem Deus e fala, vem, continua, sobe na cruz, vai. Muito da hora. Isso é muito bom mesmo. E aí, eu já quero até aproveitar e perguntar como é que está sendo esse momento de preparação de vocês? Tá sendo muito tranquilo, Gui, porque as pessoas até perguntam, né? Tipo, você tá ansiosa? Isso aqui. Eu não tô tão ansiosa assim, não. E eu sou uma noiva meio diferente, assim, das noivas, que eu não gosto de ver coisas de casamento. Tipo, eu não gosto de ficar indo em buffet, vendo essas coisas, uma questão de saco. Eu falo, não tem como tá tudo pronto e eu só ir casar no dia. Porque mas tá indo, tipo, a gente tá curtindo muito essa fase.
Tipo, eu acho que a gente ficou muito feliz, assim, tipo, que, meu, tá concretizando. Tipo, eu vou casar, tipo, que legal, tipo, é real, sabe? Agora é de verdade, a gente tá construindo. E de maneira também muito prática, assim, né? Eu até falava no meu Instagram esses dias que uma pessoa perguntou, o que fazer para se preparar para o casamento? E as pessoas muitas vezes fazem até isso que você falou, né? Fica muito na parte espiritualizada, esquece da prática, esquece do dia a dia, esquece que vai ter isso aí no dia a dia, que vai ter discussão, que vai ter dia que não vão dormir bem, por exemplo, e esquece tudo isso. E aí, quando eu comecei a planejar com o Gleidson, a gente é muito prático nas coisas. Tipo, quando a gente vai planejar, a gente não fica espiritualizando tudo, né? Claro que o casamento tem uma preparação espiritual. Tipo, a gente tá fazendo mortificação até o dia do nosso casamento, a gente tá indo na missa e comungando nessa intenção, porque a gente sabe que além de tudo existe uma batalha espiritual em relação a isso. Mas mais do que isso é prática, né? Tipo, então, amor, é melhor a gente trocar carro agora, né? Porque depois a gente vai ficar sem dinheiro. Então vamos trocar carro agora. Então, onde a gente vai morar? E teve um dia que a gente sentou e falou assim, olha, quanto a gente precisa de dinheiro para sustentar uma casa? Aí sentou. Eu e o Gleitz falou assim, quanto você acha que a gente gasta na compra do mês? Aí colocou, água, luz. Pra que isso? Vou deixar para ver isso lá. Tá aí, quando chegar lá não tiver dinheiro, eu vou fazer o quê? Vou ligar pra minha mãe e falar, mãe, não tenho dinheiro para pagar a conta d'água. Tipo, que? Como assim? E aí, pra gente se preparar, pra gente entender. E aí a gente sentou e falou assim, então, amor, com esse valor que a gente tem hoje, eu preciso continuar trabalhando ainda, porque a gente não vai conseguir sentar a casa só com você trabalhando. Então, a gente já sabe, qual que é o nosso objetivo. Então, o Gleito vai precisar ganhar um pouquinho mais pra gente conseguir eu sair do meu emprego pra ir mais pra frente, pra gente conseguir sustentar o mínimo. Não tô falando de luxo não, tá, gente? Eu não tô falando que lá o nosso orçamento não tá Disney todo ano, não tá aí pra Noronha, não tá nada disso. Tá o básico, tá a conta de água, luz, comida, internet, que já tá, tipo, é o básico do básico, gasolina do carro, tipo, essas coisas. E aí a gente conversa muito, né? O engraçado é que eu tava indo pra casa dele agora, e a gente tava vendo uma live de nosso irmão sobre adoção, sobre adoção de filhos. E eu nunca tinha parado pra conversar sobre isso com o Gleison. Aí eu virei pra ele e falei assim, você adotaria um filho? Aí ele, opa, claro. Eu falei assim, nossa, a gente nunca parou pra conversar sobre isso, né? Aí ele falou assim, não mesmo. Eu falei assim, nossa, tá tarde demais, agora a gente vai casar já. Dele, você adotaria também? Eu falei, você adotaria. Tá bom, então resolvemos tipo, conversar pra entender, né? Pra que vai casar. Então tá sendo muito prático, assim, não tenho, tipo, pra falar, tipo, tem anjos aqui no quarto, nada disso. É tipo, muito, vai lá, paga boleto, vai lá, decide as coisas, vai lá, vamos casar, e é isso. Eu teve uma menina que veio conversar comigo, ela falou assim, Guilherme, eu quero casar, meus pais não estão aceitando e não sei o quê, e papapá, disse que não estou preparada ainda. Eu nem perguntei a idade dela, nem quis saber, eu só perguntei para ela assim, tá, você vai casar, você vai morar de aluguel ou você já tem a tua casa? Uhum. Vocês dois trabalham ou vocês não trabalham? O dinheiro que vocês têm vai dar para sustentar uma casa? Compra, luz, aluguel, e quando chegar o filho vai ter dinheiro para custear o filho, combustível, vocês têm carro próprio ou vocês vão andar de busão, vocês vão andar de Uber? Vocês já estão pensando que vocês têm que pagar a manutenção do carro quando ele quebrar? E o combustível? E eu comecei a fazer tanta pergunta para ela que ela me desanimou assim, falei, moça, eu não estou querendo te desanimar, eu estou querendo trazer você para a realidade. Né? Porque as pessoas acham que muitas pessoas. Aí, uma outra pergunta que eu deixei para ela também: você quer casar porque você quer sair de casa? Ou porque você realmente encontrou alguém que você quer fazer essa pessoa feliz? Nem que essa pessoa te faz feliz, nem que você quer fazer essa pessoa feliz. Então, eu fui trazendo a realidade para ela. Porque as pessoas ainda estão achando que o amor é sentimento, mas o amor é decisão, o amor é escolha, o amor é vivido no dia a dia, sabe? Então as pessoas ficam romantizando demais as coisas e esquecem do mundo real, né? O mundo real tem Jesus Cristo? Tem. O mundo real existe, o amor existe, mas você não pode romantizar tudo. O casamento é uma coisa séria, o casamento é um sacramento, né? Aí, porque muitas pessoas perguntam, Guilherme, mas o casamento já existia antes de Jesus vir até o mundo. Sim, mas Jesus, quando ele veio, ele transformou o casamento em sacramento. Ele deixou isso de uma forma mais divina. Ou seja, onde o amor natural entre esposo e esposa passa a ser um amor sobrenatural, porque Cristo está no centro do casamento. Né? Então as pessoas não entendem isso e as pessoas simplesmente querem falar, eu vou casar.
Vai casar, então. Vai lá casar. Não, e assim, o sacramento, o que significa sacramento? Uma graça, um sinal visível de uma graça invisível. A graça é Sim. invisível, querido, mas o sacramento, ele é bem visível. Os boletos vai continuar bem visível, viu? Vai continuar chegando, não vai ser invisível. E aí as pessoas vão, vou casar. Tá bom. Não, e aí casa com uma desculpa assim, né? Vou casar. Mas eu não posso ter filho. Mas como assim? Vai casar pra quê, então? Não posso ter filho, porque eu não tô preparado pra ter filho ainda. Então não casa, filho. Tá preparado pra ter filho? Não casa. Eu vou casar, mas eu vou morar, porque eu não sei onde vou morar, porque eu não tenho dinheiro pra você ter uma casa. Meu querido, pensa direito, certo? É o momento certo de casar, que a afobação é essa, né? Tipo, muitas vezes é aquilo que eu até falando no vídeo da semana, casa só pra ter sexo lícito. E aí o Gui testemunhou aqui pra você, deixou a vida dele público, que durante 5 meses ele não viu nada disso ainda no casamento dele. E é verdade. E aí, como chega nessa dificuldade, se a pessoa casou só pra transar, ela separa. Porque não construiu casamento em algo sólido, construiu um desejo. E se o desejo não é suprido, tchau, querido. Você não serve mais pra... Por isso que o casamento, por isso que o namoro é tempo de castidade, né? Porque assim, vai chegar muitos momentos dentro de casamento que você não vai poder fazer sexo com a tua esposa. E quando ela não puder fazer sexo com você, você vai uma outra pessoa, você vai se masturbar, porque masturbação é pecado mortal. Você trair sua esposa com outra pessoa, adultério é pecado mortal. Então, se você não exercita isso dentro do namoro, você não vai conseguir viver isso dentro do casamento, né? Então, ele fala assim, não, eu quero fazer sexo. Aí eu falo assim, se você quer fazer sexo, aí eu até falo, calma, mas eu não estou preparado para casar, então você não está preparado para fazer sexo. Né? Se você não está preparado, porque assim, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você está assumindo essa pessoa por inteiro, psicologicamente, fisicamente, com as qualidades, com os defeitos, com as feridas, com as cicatrizes que vêm. Você está trazendo uma história toda para você quando você se relaciona sexualmente. Você está assumindo toda uma pessoa para ti. Se você não está preparado para assumir toda essa pessoa, você não está preparado para ter relação sexual com ela. Por isso, porque a relação sexual ela tem a questão unitiva, ou seja, a união do casal, e procriativa. Então, quando você faz sexo no namoro, você não está preparado para ter filho, você não está aberto à vida. Porque no casamento você tem que estar aberto à vida. Se você não está aberto à vida, você não pode casar. Então, você tem que estar aberto à vida, a função unitiva e procriativa, né? E aí? Entende? Então, assim, é um presente que o outro está dando para você. E você quer dar o presente antes da hora. Então, assim, no namoro é tempo de conhecimento. Eu sempre falo isso, Gi, namoro é feito para acabar. Por quê? Porque é tempo de conhecer o outro. Ou acaba para o casamento acontecer, ou acaba porque simplesmente acabou. Exatamente. Porque no namoro, eu sempre falo para as pessoas, você tem que conhecer o outro, o objetivo do outro, o sonho do outro. Por exemplo, o menino, o sonho dele é sair em missão, por aí no mundo afora. Mas a menina quer ficar naquela cidade, ela não quer sair de lá. Aí tem três alternativas. Ou ele cede, ou ela cede, ou ninguém cede e eles separam. Exatamente. Entende? Então, namoro é tempo para você conhecer o outro e já combinar tudo. Você não pode chegar no casamento e combinar no casamento. Não. Você já tem que chegar no casamento combinado tudo o que vocês querem. Né? Igual esses dias me perguntaram, eu posso casar com alguém de outra religião? Eu falei assim, depende. Você vai ter que conversar com ela no namoro. Onde vocês vão casar? Na igreja? Qual igreja vocês vão casar? Na católica ou na protestante? Depois que vocês casarem, vocês vão frequentar qual igreja? Ou cada um vai por um lado? Ou seja, vocês são uma só carne, mas estão servindo a Deus separadamente. E na hora que o filho chegar, vão educar na religião católica ou na... Entende? Né? Aí se você me perguntar, você faria isso? Nem a pau. Eu não faria isso. Porque eu quero alguém que caminha comigo. E eu não abriria a mão do catolicismo, né? Eu não abriria a mão de jeito nenhum. Eu não abriria a mão dos meus sacramentos, né? Eu não abriria a mão de nada disso. Então, você tem que ver se você abre mão, se você renuncia ou não. Então, por isso que eu falo, namoro é tempo de conhecimento e é feito para acabar. Onde você vai conhecer os objetivos do outro, os sonhos do outro, para ver se eles são iguais aos teus. Porque se não bater, irmão, no casamento não vai dar certo, porque cada um vai querer ficar num lado, vai ficar puxando essa corda bamba, uma hora a corda estoura. E aí o casamento acaba. Então, é tempo de conhecimento, mas é tempo de conhecer a alma e o coração do outro e não o corpo. O corpo só no casamento. Sim.
Eu e o Gleice, a gente fala muito disso aqui também. Nossa, a gente fala muito, muito, muito disso. De a gente precisa afirmar valores, né? Afirmar propósito. Porque existem coisas que a gente consegue deixar. Tipo, Sim. eu consigo deixar, sei lá, ele deixa. Eu coloco. Vou ter um exemplo bom. O Gleison, ele gosta muito de colocar coentro na comida. Cara, eu consigo me esforçar para colocar coentro na comida, apesar de eu não gostar. Consigo me esforçar para isso. Mas se um dia ele virar para mim e falar assim, Giovana, eu não quero ser mais católico, cara, não dá para eu me esforçar para isso. Não dá, porque é um valor que é muito importante para mim. E você não abre mão. Não abro mão. E é vital, assim, né? Tipo, eu tenho que entender o que é valor vital para mim. Igual você, eu jamais me meteria num relacionamento com uma pessoa de outra religião e uma pessoa que não quer a mesma coisa que eu. Pra quê? Pra dar dor de cabeça? Já tenho as minhas já. Já tenho as minhas. No começo do namoro, eu e a Camila, o que a gente fez? A gente sentou e vamos assim, vamos já botar na mesa aqui o que cada um faz, o que cada um não gosta, vamos mandar real já? Falei, vamos. Eu lembro que uma das coisas eu virei pra ela e falei, ó, já vou dizer logo de cara, eu não gosto de roupa curta. Você não é obrigado a namorar comigo, mas se você quiser ficar comigo, você não vai usar roupa curta. Agora, se você quiser usar, o namoro acaba aqui agora. Já mandei real. E ela quis, ela aceitou. E aí ela já falou as coisas dela pra mim também, ó, Guilherme, eu não aceito isso, isso, isso. Aí teve coisa que eu fazia, ela falou assim, ó, eu não gosto, mas eu consigo relevar, né? Então, assim, tem coisa que você consegue abrir mão para estar com outro e tem coisa que são os teus valores inegociáveis que você não abre mão. Então, no namoro, é a hora de você negociar. É a hora de você falar assim, ó, esses são os meus valores no qual eu não abro mão. Aí a pessoa vai falar um pouquinho das coisas que ela pensa, tudo, você fala, ó, beleza, isso eu não gosto muito, mas eu consigo aturar, né? Então, assim, é justamente isso. Então, o namoro é esse tempo realmente de conhecimento, e que as pessoas não fazem isso, tá? Elas vestem uma máscara no namoro. Eu não sei se você concorda comigo. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente se apaixona por ela, né? E a paixão é aquele preconceito que você monta da pessoa. Inconscientemente você mexe uma máscara. Uma máscara fala assim: vou mostrar a minha melhor versão para aquela pessoa, porque ela tem que se apaixonar por mim também. Só que aí você não consegue manter essa máscara por muito tempo. Uma hora ela vai cair e vai chegar a hora que o outro vai falar assim: nossa, eu não conhecia você. Então, por isso que no namoro você não tem que vestir máscara nenhuma, você tem que mandar a real e falar assim, ó, vamos conversar? Ó, o Guilherme é assim, é assado, ele é chato nisso, não sei o quê. As pessoas dialogam, sabe? As pessoas não negociam, assim, as pessoas acham que o amor sei lá, o que elas pensam que é. E aí, entra até a questão, né? As pessoas querem namorar tão rápido pra casar. E aí eu falo assim, daí tem gente que namora, né? 2 meses casa. Eu falo, gente, a pessoa conseguiu decidir tudo isso? Cara, se conseguiu, glória a Deus, você tá muito mais santo do que eu, porque eu demorei uns 3 aninhos pra conseguir amadurecer. Também eu comecei a namorar bem nova, né? Isso influencia bastante. As pessoas que começam a namorar depois mais maduras ajuda até a casar mais rápido. Eu comecei a namorar muito nova, tava na faculdade, era muita maturidade. Mas demorou pra gente conseguir decidir tudo isso aí. Em conhecer a pessoa nesse nível. Pra decidir, porque quando eu conheço a pessoa nesse nível, aí sim eu posso responder. É com ela que eu quero ficar pra sempre. Sim. Que eu conheço defeitos. Chegou um momento no meu relacionamento com o Gleice, que foi até quando a gente quase terminou. Foi ano passado. Existiu um momento no nosso namoro que a gente falou assim: olha, daqui ou a gente termina, ou a gente vai ter que viver um com o outro assim. E eu e o Gleison, a gente tem. Eu sou muito acelerada e o Gleison, ele tem um ritmo totalmente diferente do meu, né? Eu tô. Corre, vai, vamos, o que você quer? E o Gleison fala, calma, maravilhoso. Tipo, e é com tudo na vida, assim, tudo, tipo, pra qualquer coisa. E a gente sempre fala brigando por causa disso, né? E aí chegou um momento no nosso relacionamento e falou assim, ou termina, porque assim, o Gleison ele vai conseguir acelerar um pouquinho. E eu vou conseguir diminuir um pouquinho, mas não vai mudar do 0 pro 100. Ou termina, porque eu não consigo ver com isso, ou eu aceito que o meu futuro marido, ele não vai ser acelerado igual eu. Ele não vai. E que eu preciso desacelerar um pouco e ele precisa acelerar um pouco. E aí, quando a gente negociou isso aí, foi o momento que a gente. Eu, pelo menos na minha vida, né? Nesse momento do meu namoro, eu posso falar. Foi o verdadeiro momento que eu falei: é com ele eu quero passar isso da minha vida. Porque eu entendi. Me deparei com a miséria dele, de fato, né? Me deparei com a miséria dele. Foram momentos bem difíceis, assim, que na hora que eu me deparei com a miséria dele, que eu me deparei com as dificuldades dele, eu falei assim, é com essas misérias que eu quero casar.
é assumindo estas feridas, é assumindo estes efeitos que eu processo na minha vida. E ele o mesmo comigo. E aí ele falou assim, olha, ele falou, eu vou correr um pouquinho. E eu falei, eu vou desacelerar um pouquinho. E é sempre assim, né? Porque já pensou chegar lá no casamento? Eu falo, caraca, mas você não faz nada. Eu tô sempre fazendo as coisas antes que você. Daí dá aquela briga, aí termina. Mas isso aconteceu antes. Mas só que a gente precisou de um tempo de namoro para isso acontecer. E eu falar, é com ele. Hoje eu conheço muito mais as dificuldades do Gleitos, as feridas, a história de vida dele. Ele conhece a minha, conhece meus defeitos, sabe que muitas vezes eu falo besteira, que eu sou explosiva, sabe de tudo isso. E aí um olha pro outro e fala assim, conhecendo tudo isso é com você que eu quero casar. Aí a galera casa em 2 meses, eu falo, coragem? Eu não tenho essa coragem, não. Coragem. Muita coragem. E eu também, mas assim, eu e a Camila é assim também, tá? Ela é acelerada de tudo. E eu tô na vibe, né? Ela, Guilherme, faz isso. Pode deixar, eu vou fazer. Daqui a pouco, ela, na hora que fui ver, ela já fez. Eu falei, filha, espera eu fazer. Você quer que o quê? Que eu espero 6 meses? Não dá para esperar 6 meses. Eu pedi isso faz 3 dias para você. Eu falei, mas eu ia fazer. Então, e a gente vive essa mesma coisa que vocês estão vivendo hoje. Então, assim, justamente conhecer o outro e falar assim, não, eu te escolho todos os dias, né? Sabendo da forma que você é. Tá. Eu tenho um canal no YouTube, pessoal, youtube.com/fogo. Na bio do meu Instagram tem o último vídeo que a gente postou lá, que é sobre casar rápido para transar. E aí, nesse mês, eu estou postando um vídeo todas as semanas. Eu tava meio defasada assim, no YouTube. Mas eu sempre no Instagram eu tô mais presente, né? Então, no Instagram eu sempre estou presente aqui, abro as perguntinhas lá, posto um pouquinho da minha vida, quero contar bastante também desse tempo de noivado, né? Porque eu confesso que quando eu noivei, eu fiquei muito sedenta de referências e de informações, né? E aí o senhor falou, Giovana, já que você não achou, seja você essa referência. Pega tudo isso que você teve, né, de conteúdo, de experiência de vida, de erros e de acertos. Começa a partilhar isso com a galera, né? Porque eu acho que falta conteúdo também sobre noivado. Porque ou a gente fala só de namoro ou só de casamento, né? Esse tempo de preparação. Até de, tipo, como eu preparo uma festa de casamento? O que tem na minha festa ou não? Então, eu tô aqui com esse propósito aqui na minha cabeça de fazer isso aqui no Instagram. Então, se quiser me acompanhar por aí, serão super bem-vindos, mandar mensagens, choros, questionamentos. Estamos aí. Isso aí. Gente, o pessoal que me segue a Gi, né? Vale muito a pena. E no meu canal do YouTube eu falo bastante também sobre casamento, sobre relacionamento, afetividade, sexualidade, sobre pornografia, masturbação. Eu falo muito sobre isso, tem uma live, né, que eu fiz, onde eu trouxe argumentos tanto científicos, tanto religiosos para falar sobre a pornografia e masturbação. Mas é isso. Já vão mandando pergunta aí nos comentários que a gente vai começar a responder. Deixa eu chamar a Gi aqui. Aí, voltamos. Ô, Gi, antes da gente começar a responder as perguntas, pessoal, já vai clicando no aviãozinho, manda para quem vocês quiserem e também já vão mandando perguntas aí que a gente vai responder. Deixa eu falar, tem algum desafio assim, fora esses que você contou, que você acha que dá para partilhar um pouquinho com o pessoal? Um desafio muito grande assim dentro do relacionamento que vocês enfrentaram? Tipo assim, sei lá, Gui, a gente vive a castidade sim, mas isso é difícil, porque as pessoas olham para muita gente e falam assim, eu vivi a castidade, as pessoas falam assim, nossa, eu queria viver também, mas eu não consigo. Mas elas não sabem que foi difícil para nós também. Elas acham que foi fácil, né? E não é bem assim. Elas acham que a gente não teve desejo nenhum, né? Eu acho que a castidade, ela é a abstinência, né? De maneira... Ela é difícil, mas acho que chega um momento assim que a gente... Há tanto tempo de namoro, a gente consegue conversar tanto e saber, né? Uma maneira de ficar mais tranquilo. Não que vai parar o desejo, claro. É difícil, muitas vezes vem o desejo, mas você consegue muito equilibrar isso, né? A gente tem várias dicas aqui de falar, vai correr no parque, converse muito, tipo, não dá pra dar beijo assim porque não rola. Eu acho que para mim a maior dificuldade no meu relacionamento, nesse meu relacionamento, né, foi sair de mim mesma, assim. É muito difícil até hoje, assim. Sair de mim mesma e entender o lado do outro. Cara, E aí, difícil. chegar aquele momento de você falar pra ele, desculpa, perdão, eu errei.
Nossa, é difícil você ter esse olhar, assim, né? E até hoje tá difícil, assim, né? Acho que é um processo. O Gleison, direto eu pergunto pra ele, né? Eu falo, você acha que eu melhorei? Eu sou menos explosiva? Eu consigo conversar com você? Ele fala, não, você melhorou, você ainda é meio... Porque assim, no começo do namoro, eu ficava falando as coisas sem pensar. E eu errava muito nisso do que você falou, né? Eu não falava pra ele, vamos conversar amanhã. Não, eu saía xingando, isso é coisa feia assim mesmo, né? E ele falava, nossa, você é muito impulsiva, porque eu sei que eu machuquei muito ele por causa disso. E aí foi muito difícil isso, sair de mim, assim, tipo, parar de olhar pro meu umbigo, parar de olhar para minhas vontades e olhar para ele, assim, de verdade. Acho que é um processo bem difícil, é Ele, difícil, né? ele, ele tá aí do seu lado ou não? Não, ele tá aí na live, porque tá na casa dele, mas ele não tá Ah, aqui. tá. Entendi. Não, porque eu ia falar pra ele aparecer, porque eu ia falar pra ele, ó, vai eu e você pro céu, viu, irmão? Porque a gente É, tem uma cruz, vai ter uma cruz aí em casa que eu vou falar. Eu tô brincando. o pessoal da comunidade zoa, fala, o Gleison tem lugar no céu garantido. Porque, Olha, pode nossa, ser. mas foi muito difícil, mas também foi muito. Aí ele falou que tava na aula. Mas também foi muito um momento de conversão, assim, né? Tipo, nossa, Sim. existe uma mulher antes de eu namorar com ele e existe outra, né? E eu mesmo com ele, assim, não, sem falsa modéstia, mas com certeza, nosso relacionamento faz a gente existir nós antes e nós depois. Porque nesse atrito do dia a dia, ou você se converte, ou não tem como. Tipo, tem uma hora que você vai ter que tirar, né, as amarras, assim. Eu aprendi muito a pedir desculpa, muito. Eu não sabia dar desculpa, não. Não sabia de jeito nenhum. Aprendi a voltar e falar desculpa, eu errei aquele dia, perdão, eu fui burra, eu fui desobediente. Ele fala, como você é teimosa? Eu falo, eu sou teimosa mesmo. Eu acredito assim, o difícil muito mesmo para mim no casamento foi entender como a Camila pedia desculpa. Porque assim, é verdade, porque assim, eu peço desculpa muito fácil, né? Se é alguma coisa, eu peço. E eu gosto de ouvir isso também. Tipo assim, ô Munissa, pede desculpa também. Eu peço, por que você não pode pedir? E foi muito difícil entender que a Camila pede desculpa para mim com gestos. Que para ela é muito difícil pedir desculpa com palavras, né? Então, no começo, isso foi muito difícil para mim. Não foi fácil lidar, né? Então, isso foi muito complicado. Mas essa questão mesmo de anular um pouco a gente por causa do outro, rapaz, é difícil demais. E realmente, o Guilherme hoje é um Guilherme totalmente diferente antes de estar casado com a Camila, sabe? As coisas que como eu amadureci, o que eu conquistei com a Camila é muito diferente do que eu fiz antes com ela. E aí, eu quero aproveitar uma pergunta, né? Para colocar você aí na sinuca de bico. Perguntaram para mim assim, eu até lembrei aqui, eu abri aqui as questões de pergunta, é Deus quem prepara uma pessoa para mim? Ou seja, a pessoa parece que Deus colocou na minha vida? Existe cada metade ou não? Como é que acontece isso aí? E aí? Olha, eu gosto muito de falar disso, porque sempre, desde o começo do meu namoro, eu falo isso, né? Que eu não acredito nesse negócio que existe a pessoa. As pessoas estão. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, deixa no comentário aí se vocês estão ouvindo bem ela. Eu estou ouvindo bem. Agora travou. Que existe a pessoa certa, né? Eu acredito que existe pessoas que fazem ser certo, dar certo, né? Eu entendi isso um dia com muita, assim, muita razão, assim mesmo, né? Porque eu olhei pro Gleito e falei assim, eu poderia ficar com outra pessoa? Poderia ficar com outra pessoa. Tranquila, pode existir neste planeta outra pessoa que eu poderia casar? Cara, o planeta tem muita gente, poderia existir sim, mas eu quero? Não, não quero, eu quero ficar com ele. E aí, por todos os motivos que eu tenho. Então, por isso que eu não acredito que existe a pessoa certa. Se não for essa pessoa, não é mais ninguém. Não, eu acredito que pode existir outras pessoas sim, que a gente pode fazer dar certo, que a gente pode lutar, mas é uma questão de escolha. E aí entra de novo, né? Porque se existe a pessoa certa, tira a liberdade, então, da gente escolher a pessoa. Como só existisse aquela pessoa. E como a gente disse aqui na outra live também,
o amor é uma escolha. Então eu escolho, né, o Gleidson. Então, tipo, a partir do princípio que o amor é uma escolha, não quer dizer que ele é a pessoa certa pra mim. Quer dizer que eu escolhi para que ele seja essa pessoa pra minha vida. Que, tipo, eu posso outra pessoa? Eu posso, mas eu não quero neste momento. Não quero na minha vida. E aí é a vida que segue. Então, isso ajuda muito as pessoas a discernirem, tipo, o namoro, tudo. Porque a gente muitas vezes fica esperando a pessoa certa e a pessoa certa nunca chega. Aí você pergunta pra pessoa, mas o que é a pessoa certa pra você? Aí ela fala, ah, é uma pessoa muito bonita, ela prega, ela conduz louvor, ela canta, ela, sei lá, ela tem muito dinheiro, ela trabalha muito, é carinhoso. Eu falo, gente, mas essa pessoa não existe. Não tem como ser essa pessoa ser a pessoa certa da tua vida, porque ela não existe. E aí ela vai te ajudar você a entender que, tipo, a pessoa certa, ela vai ter defeitos e qualidades. Você só precisa entender quais são as qualidades essenciais para a tua vida e quais são os defeitos que você consegue viver com eles. Entendendo isso, essa pessoa é a pessoa certa. Não vai vir com anjo, tipo, apontando aqui a pessoa certa. Não, isso é muito coisa de filme conto de fadas, que a Cinderela foi feita pro negócio lá. E não existe isso. Conto de fadas não existe, gente. Aqui é vida real. Vida real é isso. Você olhar a pessoa e falar, nossa senhora, é ela mesmo? Nossa, porque a pessoa engordou. Nossa, porque a pessoa tá desse jeito. Nossa, porque a pessoa... É ela mesmo? Ah, é ela. Tá bom, então. Então vamos embora. E o interessante que justamente estava falando, né? O que a pessoa serve para você? Ah, ele é assim, 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 assado. Aí na hora que você vai ver, você não tem metade disso que você está querendo. É verdade. E outra, aí eu levo um pouquinho mais ainda. Já pensou se Deus fosse falar assim, ó, você, para ser um filho certo para mim, que eu gostaria muito, você teria que ser assim, assim, assado. E você não é o que Deus espera, muitas vezes. Assim, claro, você é, Deus te ama do jeito que você é, mas Ele sabe do seu potencial de você ser uma pessoa melhor. E muitas vezes eu não consigo corresponder a esse amor, e nem por causa disso Deus desiste de mim. Quer dizer, então, que eu não sou a pessoa certa. Quer dizer, então, que eu não sou o filho certo para Deus, o filho. A gente é muito egoísta para escolher. Eu sempre falo para as pessoas, tem gente que faz novena, não sei o quê, e faz aquela oração, aquelas cartinhas de falar assim, ó, Senhor, eu quero isso, 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 isso. Tem gente que faz isso, né? Você está sendo egoísta. Porque você está pedindo para Deus que uma pessoa assim, 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 assado. Já pensou se Deus fosse querer uma pessoa assim, assim, assado? Você não ia existir. Você não ia existir. Então, eu sempre falo, a Camila, ela não é aquela pessoa que eu queria, que eu pedi para Deus. A Camila foi o que eu precisava. Porque no começo foi muito difícil aceitar a Camila. Porque a Camila, por exemplo, eu não gosto de quem tem tatuagem, a Camila tem duas. Né? Eu respeito, tanto que eu tô casado com uma. Eu não gosto de tanta coisa que a Camila chegou com tudo aquilo que eu não gostava. Eu acho que Deus fez de propósito. É impressionante isso. Falei, Guilherme, você não gosta dessas coisas? Top, de presente para você ver o que eu passo todos os dias. Né? E aí eu aprendi a aceitar e a amar a Camila do jeito que ela é. Mas foi aquilo que você falou. Esses defeitos eu consigo suportar, esses não. Né? Esses aqui, desculpa, não vai. Então, isso é legal. Então, realmente, não existe a pessoa certa. É uma escolha tua. É você que faz aquele casamento, aquele namoro dar certo. É você quem faz, né? Então, eu acho que seria isso. Sim. Tem alguma coisa a complementar antes de eu ir para outra pergunta aqui? Tá, perfeito. Isso a gente já respondeu. Ela falou que ela é muito acelerada. Eu tô conhecendo um menino que é muito devagar. Isso você já falou. Uhum. Eu quero apresentar ele para a família, mas é necessário antes namorar ou... Agora não tem a pergunta inteira aqui. Aqui. Eu quero apresentar ele para minha família, mas é necessário antes de namorar ou pode ser tipo um dia depois de namorar? Olha... Sei lá, não gente, tem manual. Não tem um manual disso aí não, sei lá. Né? Primeiro, você tem que ser realista com você mesmo. Em um dia bastou para você falar assim, bom, eu acho que eu vou namorar um tempo com esse rapaz. Não sei, ó, eu posso dizer como aconteceu comigo, né? Eu e a Camila, antes da gente namorar, a gente foi muito amigo, né? A gente foi amigo mesmo. Tanto que um dia a gente saiu, foi muito engraçado. Foi quando a gente virou bastante amigo assim, e os pais dela sabiam que eu tinha essa dúvida vocacional, né? De ser padre ou não. E aí um dia a gente saiu junto,
A gente ficou muito tarde. Ela voltou, era 8 horas para casa dela, da manhã. Então a gente saiu de noite e voltou só 8 horas da manhã. A gente fez nada demais, a gente só saiu. E a conversa vai, a conversa vem. E eu ia pegar o ônibus outro dia. Então ela decidiu fazer companhia para mim. E aí os pais dela ligaram para ela e falaram: Camila, onde você tá? Eu tô com o Guilherme. Ah, com o Guilherme. Tipo assim, na cabeça deles, o Guilherme quer ser padre, ele vai passar uma madrugada inteira com você. Tá bom mesmo. É sério, pai, eu tô com o Guilherme. Ah, Camila, vai, passa na padaria, pega pão e traz pra casa. Então, eles não acreditaram. Mas então a gente foi muito amigo mesmo. E aí, quando a gente decidiu namorar, a primeira coisa que eu fiz, falou, ó, quero começar certo. Antes da gente dar o primeiro passo, conversa com teus pais. Fala para teus pais que a gente vai começar a namorar. Eu vou contar para os meus também, porque eu tinha saído de um outro relacionamento, porque eu tinha dúvida vocacional. Só que nisso tudo, para antes da gente começar a namorar, a gente contou, por quê? Porque a gente já tinha uma amizade sólida, a gente já conhecia, a gente já tinha amadurecido a ideia, tudo que ela já tinha conversado com o padre, né? Confessado com o padre, achando que estava pecando. Então, assim, e é a história de cada um. Agora, se você conhecer um menino do nada, vai querer namorar com ele do nada, já quer falar pra tua família, tipo assim, às vezes é um ato meio impulsivo, né? Mas, enfim, tudo isso é legal. Se você vai namorar, já deixa a família sabendo. Então, assim, não tem como dar uma receita de bolo. É vocês que vão ter que definir o que acontece, né? Não sei o que a Giovana pensa sobre isso. Foi muito parecido com você, né? Tipo, eu e o Gleice, a gente era muito amigo e a gente era da mesma comunidade. Então, a gente fez um processo antes de namorar. A gente fez um processo que durou uns 6 meses, que a gente chama aqui de discernimento de namoro. A gente já sabia que um gostava do outro, a gente já tinha falado, eu gosto de você. E a gente, pra entender se é isso mesmo, se era pra gente ficar junto, a gente ficou 6 meses rezando em prol disso, né? A gente se encontrava toda semana, fazia adoração, rezava. E aí, depois de 6 meses, ele falou com meu pai. O Gleito conversou com meu pai, falou que queria namorar comigo, que ele ia me pedir namoro, e ele ia me pedir namoro. E aí a gente começou a namorar, assim. Mas minha família, eu já tinha, mas sabia, tipo, minha família sabia que eu gostava dele e tal, tipo, meus pais, minha mãe. Eu acho que pela pergunta parece que, tipo, é uma pessoa que você conheceu ontem, que, tipo, os seus pais não conhecem. Vai chegar, olha, surpresa! Tipo, então, assim, se essa pessoa é tão surpresa assim pros seus pais, será que é motivo de. É uma pessoa pra você começar a namorar já, né? Porque me parece uma pessoa que não tem intimidade nem com a sua família ainda, então talvez tenha que dar uns passinhos a mais pra começar a namorar, né? É. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Se não, a gente encerra por aqui, Sim. né? Tem mais alguma pergunta que o pessoal mandou? Aqui eu não recebi mais nenhuma. Se vocês não tiverem mais. Bom, Gi, queria agradecer muito por você ter aceitado o convite. Queria dizer que a tua história é muito linda, sim, muito de Deus mesmo, né? Pelo pouco que eu ouvi agora, assim. Vocês realmente têm Deus na história de vocês. Queria dizer que teu namorado, ele vai pro céu direto, tá? Teu noivo. Eu tô brincando, porque eu fico zoando com a Camila. Eu falo, olha, eu vou pra cruz, eu vou pro céu direto porque eu tenho uma cruz na minha vida, hein? Mas, mas dá pra ver que vocês se amam demais, sim. Então, assim, muito, muito lindo mesmo. Gostei muito de conhecer a história de vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus abençoe vocês. Contem com a minha oração a partir de hoje, que agora eu conheci um pouquinho mais da história de vocês. Contem com a minha oração. E se vocês precisarem, quiserem conversar um dia, tudo, eu e minha esposa, eu e minha casa, né? Eu e minha família, ficamos à sua disposição, tá? Amém, Gui. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar sua vida com a gente, meu irmão, né? Porque colocou essa vida à disposição, contar testemunhos tão seus da tua história, né? De fato, o mundo precisa disso, né? O mundo precisa ver de testemunhos autênticos. E com certeza a tua vida e a vida da tua família é esse testemunho autêntico. Tanto que os frutos já são visíveis, né? Tem o Bento aí, vai ter mais um bebê vindo, graças a Deus. Deus abençoe muito você, abençoe a Camila. Precisando também, conte comigo, com a minha comunidade, estamos às ordens. A gente que gosta bastante de criança, viu? A gente fala que a gente gosta de fazer filho. Tem uns 25 crianças aqui na comunidade. 4 mulheres grávidas. 4 agora. 4 meses? Uhum. Caraca. Aqui é filha atrás de filha. Eu falo, gente do céu. Então, quando quiser nos conhecer...
eu sempre quis ter bastante filho também. A Camila já não quer muito, É. não. A Camila quer parar aqui no segundo, né? Eu falei pra ela, pelo menos o terceiro que seja adotado, pelo menos, né? Não, quando vocês vierem nos conhecer, fala pra Camila não tomar água da comunidade, porque tomou água daqui, gente, meu Deus do céu. Tem mãe que tá indo pro quinto já aqui. Eu falo, gente, e vai. Vocês estão em São Paulo, né? São Paulo. O dia que a gente for para São Paulo, eu te dou um toque, a gente dá uma passada na comunidade Claro, me aí. manda mensagem. Pode me mandar mensagem, vamos se encontrar. Então tá bom. É isso, gente. Né? Deus abençoe vocês que assistiram. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem para a Gi no direct dela, manda mensagem para mim, fica à disposição. Né? Que Deus abençoe vocês. E Amém. que a gente possa marcar outras lives, que a gente possa marcar outros bate-papos. Gostei muito de conversar com você. Que um dia a gente possa marcar uma live em casal, né? Eu e a Cá Sim, conversar legal. com você. Eu acho que vai ser muito legal isso aí. Com certeza. Muito obrigada, Gui. Então tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Fiquem Tchau. com Deus, gente. Tchau, tchau.